Show de bola, Suelen. Brigadão aí pela introdução, pela apresentação, pela abertura. Queria agradecer a todo mundo que chegou, em especial para todo mundo que estava aqui pontualmente 5 minutos antes de começar. Eu vou me apresentar daqui a pouco para vocês. Eu vou começar contando uma história. No meio do caminho eu me apresento, coisa de pessoal de marketing, né? Mas eu já adianto que eu estou dando uns treinamentos para o pessoal na Inglaterra e é incrível, incrível ser pontual. É uma coisa que, como brasileiro, eu nunca tinha experimentado, mas é muito legal. Chega todo mundo 5 minutos antes, como vários de vocês já estavam aqui, e a hora que está acabando também é o seguinte: bateu o horário final, acabou, some todo mundo. Mas, gente, pela quantidade de pessoas que eu vi fazendo recording, note-taking, Fireflies, TLDV por aqui, tô vendo que a galera já tá todo mundo usando ferramentas. Então eu optei por trazer para vocês, não aquela coisa básica ou introdutória. Minha ideia é, eu vou contar uma história de um caso real e prático, mostrando um pouquinho do que eu fiz, como é que eu fiz, e que já dá uma noção de workflow. Eu acho que o momento que a gente está hoje de inteligência artificial é um momento onde não é só mais ficar discutindo se o Palmeiras tem mundial, não é mais ficar falando que a IA vai dominar o mundo. Parar com essa baboseira e trazer para como é que eu aplico isso no meu dia a dia, no meu workflow. Então, essa conexão entre as ferramentas, eu acho que essa história vai mostrar bastante. No segundo bloco, eu vou contar para vocês como é que eu estou fazendo na 80/20. Daqui a pouco eu apresento a agência também. Como vai ter o case, aí eu entro em mais detalhes para contar um pouco do nosso momento. E em terceiro, aí tem um listão de ferramentas. Eu espero que sejam ferramentas novas que vocês possam aproveitar aí também. Tem bastante QR Code, então prepara o celular aí, prepara para anotar as URLs. E também, lembra que no finalzinho a gente faz um sorteio para quem estiver acompanhando a gente até lá. Minha previsão é que a gente ocupe aí essa hora cheia aqui a partir das 11 para todo mundo. Como eu vou estar compartilhando a tela, eu não vou estar vendo vocês. Se vocês quiserem já ir acumulando algumas perguntas ali no chat, a hora que eu conseguir uma pausa aqui, eu paro, volto e a gente conversa junto também. Então, começando agora, como eu estou entre meus pares, meus iguais aqui, eu vou tomar a liberdade de falar no ritmo acelerado, tá? Vamos até testar aí se os note takers de vocês vão conseguir pegar o ritmo de fala, mas acho que a gente consegue aproveitar isso bastante. Deixa eu começar com a minha história. Essa história que eu quero contar para vocês aconteceu em agosto de 2023. Eu sou originalmente de Mato Grosso do Sul, um estado no centro-oeste que tem crescido muito com foco aí no agronegócio. E lá no Mato Grosso do Sul, a gente organizou um evento chamado MS Day, basicamente o Dia de Mato Grosso do Sul, que era para falar sobre o estado, potencialidades, investimentos, vantagens, focado em trazer empresários. Bom, eu como dono de agência, responsável pela geração de negócio, falei, cara, tem que estar nesse evento, vai ter um monte de empresário, um monte de empresa, vou lá prospectar, né? Então não é nada sobre o evento aqui, mas só para dar um pouco do contexto do que estava acontecendo. Essa história começa na hora do almoço. Então, imagina que eu estou lá no evento, vendo uma pessoa falar, apresentar, tarará, uma hora tem que comer, né? Cheguei no restaurante do evento mais cedo. Era na sede da Confederação Nacional das Indústrias, em São Paulo. Sentei sozinho naquela mesona grande, 10 pessoas e tudo mais. De repente, vem pela porta, aparece pela porta um cara, um senhor aí, uns 70 anos, que eu já conhecia. Eu já tinha visto aquele cara em algum lugar, mas não lembrava exatamente de onde. E aí, chamei ele, senta aqui na minha mesa, né? Eu estou sozinho aqui e tudo mais. Só que a hora que ele estava vindo, eu vi que ele estava com uma aparência meio triste, meio derrubado, assim, sabe? Assim, a pessoa estava meio abatida. Aí eu pensei, cara, empresário triste só pode ser imposto. Só pode ser problema de imposto. Aí o cara veio vindo, chegou mais perto, eu falei, e aí, como é que tá? Ele falou, cara, acabei de sair de uma reunião com o advogado. Eu falei, caraca, divórcio. Já vi, assim, a situação ia ser aquele almoço down, o cara ia me contar toda aquela história e tudo mais. Bom, não tinha nada a ver com isso. O cara virou para mim e falou assim, não, Kenneth, saí agora ali dos advogados e os caras estão acusando a nossa empresa de dumping. Dumping, só para quem não viu esse conceito tal na economia, é quando uma empresa vem e começa a vender um produto abaixo do preço de custo dos concorrentes no mercado. Aí o que acontece? Puxa vida, se é abaixo do preço do custo, não tem o que o concorrente fazer, não tem como ele vender abaixo do que custa para ele. Então, os concorrentes começam a quebrar. No final, sobra só aquela empresa, ela domina o mercado, ela aumenta o preço, cobra quanto ela quiser. Uma estratégia comercial que é contra a concorrência, contra a livre concorrência. Isso é regulado no Brasil, né? Vários mercados isso é regulado, no Brasil também. E o cara estava com um processo desse. Bom, eu não sabia nada disso, não conhecia nada do segmento do cara. Então, a primeira coisa que eu fiz quando ele começou a me contar essa história foi usar uma ferramenta que, para mim, tem substituído uma parte do papel do Google. Essa coisa da busca, novas informações, aprender alguma coisa nova, dados mais recentes, eu tenho trocado para o Perplexity. O Perplexity é o que eu também uso dentro da minha área de planejamento
para fazer a parte que a gente chama na agência do Desk Research. Essa pesquisa, quando eu entro, vai cliente novo, planejamento novo, segmento totalmente novo, eu começo a pesquisa por aqui. E o Perplexity basicamente trata duas coisas bem legais do ChatGPT. Primeiro, o ChatGPT, mesmo que você use a versão 4.0, ela está atualizada até mais ou menos maio ou abril de 2023. Cara, no nosso setor, a gente não pode brincar de usar a informação de maio do ano passado. Maio está aí, o de 2024 já, vou ficar usando do ano passado. Então, o Perplexity, antes dele te apresentar uma resposta, assim como o ChatGPT faz também, o Perplexity pesquisa no Bing, levanta informações online para te dar uma resposta atualizada. Segunda coisa muito importante para a gente como agência que ele cura, é que ele traz as fontes, ele cita e menciona quais são as fontes que ele utilizou. Então eu peguei o Perplexity, abri, ele tem app para iOS, para Android, abri na hora lá e já fiz uma pesquisa sobre o setor do cara, sobre o tipo específico de produto que ele comprava, sobre processos de antidumping, para eu dar aquele banho de loja, né, dentro do tema e me atualizar. E aí eu entendi que o que o cara estava dizendo realmente fazia sentido. Então, sei lá, um exemplo de uma pesquisa aqui, né? Quais são os fatores que influenciam a indústria? Então, eu consigo ter as respostas, consigo ter esses quadradinhos aqui em cima, que são as fontes, e ainda tenho informação o mais atualizada possível. Claro, não tem mágica, ainda é informação que tem que estar online de alguma maneira, mas já dá um super avanço no processo de pesquisa. E uma das coisas muito legais que o Perplexity faz é que ele inverte o que a gente está acostumado a fazer com o Google. Você faz uma busca no Google, aí você tem lá 10 resultados. Aí você sai abrindo, né, novas abas, ou vai abrindo e voltando nos resultados. O Perplexity inverte, ele já te dá a resposta, e se você quiser, você abre os resultados. Então, realmente ganhou um espaço legal aqui para mim. Tem gente que me fala assim, Kenneth, mas o Bing também está fazendo isso agora. Kenneth, o próprio ChatGPT começou a citar fonte agora. Pô, beleza, mas no dia que eu estava fazendo essa história, eles não faziam isso, e o Perplexity encaixou certinho. Então, essa é a primeira ferramenta que eu queria falar para vocês, que eu venho usando para essa parte do Desk Research. Bom, depois que eu entendi o que o cara estava fazendo, eu falei, tá, legal, mas o que você vai fazer a respeito disso? Né? Qual que é o teu próximo passo? Qual que é a tua ação? O que você pode fazer? Aí ele falou assim, Kenneth, eu estou pensando em dar uma influenciada na opinião pública. Porque, basicamente, como que um país trata o dumping? Se o dumping estiver acontecendo, eles vão lá e taxam os produtos importados. Então, esse cara está importando produtos de outros países, ele vai lá e coloca um imposto mais alto. E qual que era o grande argumento do cara? Pô, cara, se você taxar o meu produto, o produto final vai ficar caro para o consumidor. Pô, a gente saindo de uma pandemia, a gente agora que está recuperando, você vai pegar e taxar. Então, ele tinha um argumento para dar uma cutucada, né? Para tentar provocar a discussão para o lado dele, levar a discussão para o lado dele. Aí ele me mostrou, gente, o release que ele tinha feito. Por sorte, ele não me disse qual era o nome da pessoa que tinha feito, mas ele falou aquela palavra mágica que a gente ama tanto no mundo da agência. Ele falou, não, foi um sobrinho meu que fez. Bom, vocês vão ter que acreditar em mim, mas o press release do sobrinho era horrível. Não conheço o sobrinho, estou falando mal dele porque não vi, mas assim, mal escrito, erro ortográfico, gramatical, não tinha uma argumentação, talvez a minha cabeça, assim, do marketing, né? Não, era uma argumentação técnica demais e tal. Não estava legal. Então, quando eu terminei de ler, ele me mandou pelo WhatsApp, eu li o release, eu falei assim, pô, cara, mas não está muito legal isso aqui. Você não deu um chat GPT aqui, não? Aí o cara olhou para mim com uma cara de ponto de interrogação, como se eu tivesse acabado de falar um monte de sigla, que era o que eu tinha feito, né? Aí eu olhei, eu vi que ele não percebeu, eu falei, não, cara, ChatGPT, inteligência artificial. Ele falou, rapaz, nunca ouvi falar disso daí. Bom, falou isso para a pessoa errada, logo para mim, poxa. Aí minha hora de brilhar, né? Estufei o peito lá, não, ChatGPT é ferramenta, inteligência artificial, parará, parará, parará. Bom, o que eu fiz naquele momento, né? ChatGPT, todo mundo conhece, está usando. Se não está usando, por favor, entra aí, baixa o app. Agora tem o Copilot da Microsoft, com o GPT-4, que é a versão mais atualizada, gratuito. Baixa o app, sai usando. Não precisa fazer login, tem que ter uma continha do Outlook, do Hotmail lá, mas você já sai usando sem custo o GPT-4. Bom, peguei o release que ele tinha me mandado, mal escrito, peguei a pesquisa inteira que eu tinha feito no Perplexity, já com os dados mais atualizados do setor dele. Junto disso, fiz um prompt, um textinho pedindo, cara, olha, com base nessas informações, com base nessa ideia, queria que você me ajudasse a escrever um press release que falasse sobre esse processo e quanto ele é importante para o Brasil, que não seja taxado esse produto e tal. Cara, só que na hora de apresentar para o cliente, lembra que esse cara, gente, nesse momento eu estou conversando com um senhor de 70 anos, que não faz a mínima ideia do que é ChatGPT. Tudo era novo para ele. Então eu peguei e escrevi tudo isso no chat, aumentei o zoom para o cara conseguir enxergar e meio que virei o computador para ele. E aí apertei o enviar.
Pô, e o ChatGPT é marqueteiro, né? Ele vai mandando, tipo, palavra por palavra. Então, vocês imaginam essa cena nesse momento, esse senhor, 70 anos, vendo aquelas palavras vindo na direção dele, falando exatamente o que ele queria ouvir para o problema dele, defendendo ele. O cara ficou perplexo com o negócio. Ele foi meio que se levantando da cadeira, assim, começou a chamar. Estou exagerando, não. Ele chamou pessoas das outras mesas. Cara, vem ver aqui o que esse cara fez. Bom, nesse momento, ele está achando que eu que inventei o ChatGPT. E aí, como brasileiro, né, eu aprendi muito cedo que fama boa a gente não nega. Então, deixa ele achar que eu que inventei o ChatGPT mesmo. Aí o cara viu e falou, cara, tá perfeito esse release. Falei, pô, legal, e agora? Como é que você vai distribuir esse release? Aí ele falou assim, cara, eu pensei em publicar lá no Diário do ABC. Pô, gente, com todo respeito, mas Diário do ABC é o jornal que os amigos dele leem. Os outros caras de 70 anos de cabeça branca. Não são esses caras que vão mexer o ponteiro da opinião pública, né? Falei, não, cara, pô, Diário do ABC tá louco. Vamos num veículo mais pesado. Por que você não fala com o pessoal do Brasil Journal? Por que você não fala com o pessoal do Valor Econômico? Fala com o pessoal do Estadão. Ele falou, pô, não conheço ninguém. Falei, olha, por um acaso, não era acaso nenhum, né? Mas por um acaso, os caras estão aqui embaixo, que estavam cobrindo o evento do MSD. Aí eu peguei o cara pela mão, peguei os caras do Valor Econômico, aproximei os dois. Agora vem o disclaimer, né, gente? Eu sou dono de agência. Então, eu tenho cara de bobo, mas, pô, tinha um negócio ali para acontecer. E eu já estava feliz da vida. Oi, alguém abriu o mic? Eu já estava feliz da vida, porque esse cara já estava achando que eu tinha criado o ChatGPT, eu já estava com essa moral. Pô, além disso, ainda ia rolar uma veiculação, pô, nem nos meus sonhos mais incríveis e fantásticos eu achei que eu ia gerar uma API durante o evento, caramba. Mas rolou. E aí, no dia 5 de agosto e tudo mais, na versão impressa, na versão digital, saiu a matéria 100% produzida pelo ChatGPT desse cliente, né, como fazendo parte aí de toda a cadeia têxtil, falando sobre a questão do antidumping. Bom, cara, meu dia já estava feito, já estava ganho, já tinha faturado, veiculado, estava tudo lindo, tudo maravilhoso até então. A história, inclusive, podia ter acabado aí, mas ela continua. Só que essa parte da história agora, eu não sei exatamente os detalhes, eu não sei como aconteceu, eu vou contar a história para vocês, mas eu só sei o final dela, que é a parte que interessa para a gente. O que aconteceu? Esse cara pegou o cara de lobby deles e foi lá no Senado, foi lá na Câmara Federal, foi lá no gabinete do Ministério da Economia, foi lá no gabinete da Presidência, e, cara, com o jornalzão na mão. Basicamente dizendo o seguinte, cara, vocês estão complicando aqui, vocês vão gerar prejuízo, não pode, vai aumentar. Começou a fazer o trabalho dele de lobby, né? De falar que não estava legal aquilo e tudo mais, usando o material do impresso. Bom, em resumo, os camaradas conseguiram uma reunião com o vice-presidente da República. Eu não sabia nada disso, não estava envolvido em nada disso também, mas basicamente o que aconteceu comigo? Toco o meu telefone um dia. Por sorte, eu estava disponível, né? Atendo o telefone, era o cara. Ô, Kenneth, tudo bem? Como é que tá? Eu falei, e aí, cara, como é que tá lá o processo do dump e tal? Ele falou assim, não, vai ser daqui uns dias, mas a gente conseguiu uma reunião com o vice-presidente da República. Eu falei, pô, cara, parabéns, agora vai, né? Agora vocês estão falando com a pessoa certa, vão defender aí a causa. Ele falou assim, só que a gente está precisando de uma ajuda para fazer uma apresentação. Dono de agência, né? Apresentação, já, olhinho já desenhou cifrões aqui, falei, cara, vou vender mais produto pro cara. Aí eu falei, beleza, posso te mandar aí, de repente, para segunda-feira, funciona? Ele falou assim, então, Kenneth, é que a gente já está no gabinete do vice-presidente. Cara, o cara me ligou. Isso eu não sei como é que foi, eu não estava lá, mas eu imagino ele tipo no cantinho, assim, sabe? Ô, Kenneth, me ajuda aqui com a apresentação. E o negócio rolando. Cara, aí de primeira, eu tive uma reação tipo, pô, cara, que é isso? Eu sei que eu sou de agência, vocês estão acostumados a esfolar a gente, mas, pô, cara, você me ligar de dentro do gabinete do cara apresenta. Aí eu vi que não ia adiantar reclamar, o cara já estava lá. Esse era aquele, como diria o Eminem, né? You only got one shot, one opportunity. Falei, vamos para cima. Pensei, como é que eu vou resolver essa parada? Cara, não deu outra. Para me resolver tão rápido, só IA. E aí eu peguei o Gama. O Gama é uma ferramenta que monta a apresentação, não sei se alguém já utilizou, ele monta na hora. Você pode pedir para o Gama fazer uma apresentação em cima de um tópico, então você dá o tópico, você discute ali o sumário e ele monta a apresentação inteira. Mas nessa hora, eu usei o que eu acho o jeito mais legal de usar o Gama,
que é você não contar com os dados do GPT, que é você trabalhar com os dados próprios que você forneceu. Porque aí ele foge daquele problema que eles chamam de alucinação. Ele foge daquele problema de repente, fornecer um dado não preciso. Então, peguei o release inteiro, que já tinha todos os dados que eu precisava, subi para o Gama. Então, de novo, lembra a lógica do workflow, né? Perplexity para fazer a pesquisa, ChatGPT para elaborar o release e Gama, no fim do dia, para montar a apresentação. E aí tá aqui alguns dos slides, inclusive com o fio específico da indústria têxtil e tal. Gente, não domino nada, não era minha praia, não sabia nada. Fiz essa apresentação no tempo que demorou para eu passar esse slide para vocês aqui. Essa apresentação foi feita para o vice-presidente da República. Cara, na boa, para mim, se a história tivesse acabado aí mais uma vez, eu já estava muito contente. O cara já achou que eu inventei o ChatGPT. O cara já publicou uma matéria feita, produzida com inteligência artificial. E agora o vice-presidente da República viu uma apresentação feita com uma ferramenta de IA. Cara, meu dia estava ganho, estava feito, incrível, fantástico. Mas melhor do que isso, passou ali 3, 4 dias, os caras conseguiram a bendita da suspensão. Eles conseguiram lá na linha C da reunião 200 anos, conseguiram que houvesse a liberação da medida anticrime. Então, assim, realmente os caras tiveram um benefício muito maneiro, e essas foram todas as ferramentas que eu usei. Como eu disse para vocês, e claro, né, a cobrança de prestação de serviço bem em seguida e tudo mais. Então, eu gosto um pouco dessa história, porque ela ilustra um pouquinho como que a gente pode usar a ferramenta. De novo, parar com a discussão da filosofia, da qualquer coisa. Gente, se a IA for dominar o mundo, não tem absolutamente nada que a agência de marketing possa fazer. Então, enquanto isso, a gente vai usando ela para a gente ir em nosso próprio benefício. Esse é o meu approach, esse é o approach que eu quero trazer para vocês. Então, agora, com essa história, eu quero me apresentar. Eu sou Kenneth Correia, esse é o meu Instagram, esse QR Code. É onde eu tenho produzido mais conteúdo, contado mais histórias, apresentado novas ferramentas. Hoje eu acabei de fazer um Reels, um pouquinho antes desse encontro aqui, de uma ferramenta muito legal para organizar as ideias, e para marqueteiro é muito boa, porque às vezes a gente acorda no meio da madrugada ou no meio do dia, tem uma ideia boa, mas ela não é uma ideia estruturada, ela não está ali necessariamente no papel. Essa ferramenta é uma ferramenta de áudio, você manda um áudio e ela te ajuda a colocar a ideia no papel. Então, eu estou sempre colocando isso lá no Instagram para definir ele como ali o meu principal canal. Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, dos programas de MBA, sou diretor de estratégia e um dos sócios da 80/20 Marketing, que é a empresa por trás dessa história que eu acabei de contar para vocês aí, e eu vou contar o case agora, e sou também presidente da ABRAD no Mato Grosso do Sul, no estado de Mato Grosso do Sul. Então, já estou aí há bons anos fazendo parte do movimento associativista, que para mim é super legal, super relevante, e é quem nos ajudou a organizar, convidar todos vocês e garantir que a gente está por aqui hoje também. Então, momento apresentação está feito, agora eu quero pular para o nosso case, quero contar um pouquinho para vocês sobre como que a gente fez e o que a gente fez no 80/20. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, agora em março, a gente comemora 2 anos do nosso projeto de IA no 80/20. E aí, quando eu falo isso, tem gente que fala assim, pô, Kenneth, larga de ser mentiroso, cara. O ChatGPT é de novembro de 2022, como 2 anos? Mas eu já estava usando algumas ferramentas de IA, não só eu pessoalmente, né? A gente no time já estava usando algumas ferramentas isoladas antes de ChatGPT. Então, DALL-E, que é a de geração de imagens, que demorou bastante para melhorar, era uma que a gente já utilizava. O Jasper, que faz produção de copy, conteúdo para anúncios, mas a gente já vinha usando ali também. Então, e tinha mais uma ferramenta chamada Content Word Hero, que a gente já vinha usando na construção de artigos, SEO e tudo mais. Então, a gente já vem de uma historinha de gostar de estar falando de IA e de estar usando IA antes de ChatGPT. Claro, com a avalanche da chegada do ChatGPT, a gente conheceu mais ferramentas, outras pessoas, fez mais trocas, melhorou nossos prompts. Então, muita coisa melhorou de novembro de 22 para cá. Mas a gente já estava brincando disso desde março, mais ou menos, completando 2 anos agora. Então, vou contar para vocês um pouco como é que essas coisas todas se desenrolaram, para ver, de repente, o que vocês podem apresentar. Então, 80/20, hoje nós somos 84, 85 pessoas. A gente atende clientes de médio porte que estão presentes na América Latina. Então, tanto empresas brasileiras que atuam no continente todo, quanto empresas de fora que atuam para cá também. A gente desenvolve o que a gente chama de soluções de marketing de ponta a ponta. Eu vou lá do planejamento até a métrica, faço tudo o que vocês imaginarem nesse meio do caminho, não trabalho exclusivamente com marketing digital, inclusive não gosto dessa separação de olhar só para o digital, a gente faz
soluções que integram os canais e os meios. Onde o nosso cliente estiver, se porventura for o diário do ABC, se porventura for a versão impressa do valor econômico, que fez parte da história que eu contei para vocês, está valendo, faz parte, a gente quer aproveitar também. Na área de tecnologia, como a gente vem de um background também de tech, a gente desenvolve projetos com tecnologias mais emergentes. Então, inteligência artificial e metaverso, não só a gente usa, vamos dizer, dentro de casa, mas a gente também desenvolve soluções dessas para os nossos clientes. A gente gosta de usar, de fato, aquelas tecnologias todas. Bom, eu peguei aqui um desenho do meu organograma, mas eu não comecei o meu projeto de IA olhando para a empresa inteira. E isso foi parte, eu acho, que dos sucessos que a gente tem coletado, foi que a gente não mirou muito alto. Eu sei que tem gente que fala do sonho grande, eu sei que tem gente que fala que sonhar grande, igual, eu não estou falando desse blá, blá, blá. Estou falando para vocês o seguinte, toda vez que eu fecho o meu escopo e foco, eu entrego muito mais valor, muito mais rápido. E a gente preferiu fazer um passinho por vez, ao invés de tentar dar um tiro muito grande. Então, eu peguei a minha área, sou diretor de estratégia, dentro do meu time de estratégia aí eu tenho 4 sub-áreas que trabalham junto comigo, e aqui eu foquei. Porque aqui eu conhecia todas as pessoas, eu sabia o quanto cada um conhecia de tecnologia, sei quais eram as tarefas, sei aonde doía mais, então ficou muito mais fácil para eu definir o que a gente ia fazer. Bom, quais foram as 4 grandes etapas que a gente tomou? Eu vou depois desdobrar cada uma delas, mas só para dar uma fotografia aí, o primeiro ponto, a gente definiu expectativas realistas. Então, de novo, sonhar grande, não sei o que, esquece essa parada. Eu quero entregas concretas. Então, eu não vou achar, por exemplo, tem gente que acha que o Kenneth ia chegar aqui hoje e ia falar, não, gente, estou usando uma ferramenta aqui que toca a agência inteira para mim. Não existe. As ferramentas são isoladas, elas fazem entregas de parte do trabalho. A composição, a mistura e a amarração ainda é missão nossa. Então, eu defini expectativas realistas. Agora eu sei onde eu vou chegar. Segundo, cara, eu sou e venho de um mundo de métricas. Então, beleza, eu não queria saber como é que estava a nossa impressão sobre o uso de IA. Você achou legal? Você achou bacana? A gente não trabalha com legal e com bacana. A gente trabalha com, eu estou fazendo mais rápido, o cliente está achando melhor. E eu precisava ter base para poder comparar isso. Então, a cultura e o nível de maturidade de gestão que a gente tem nos ajudou bastante nisso aí. Terceiro, a gente fez um roadmap. Para quem não é de tecnologia, roadmap é quando você define assim, os próximos passos, aonde você quer chegar, qual é o caminho que você quer percorrer, qual que é o mapa, né, que você vai percorrer. Só que a gente não foi com a cabeça de um roadmap fechado. Eu não cheguei e falei, gente, é o seguinte, olha, a gente precisa fazer aqui esses 10 passos, primeiro a gente faz isso, depois a gente faz aquilo. Eu fiz um rascunho, sabe, assim, literalmente numa folha de papel, né, mas a gente rascunhou ali, cara, o que são os tiros que a gente quer dar de começo? E ficamos muito abertos para quando algo acontecia de errado, por exemplo, uma ferramenta que a gente escolheu parou de funcionar ou parou de ser eficiente, eu abandono. Cara, surgiu uma ferramenta nova que substitui aquela, eu troco. A gente ficou muito fluido, como diria o Bauman, para adaptar para diferentes ferramentas. E por último, como eu já defendi bastante aqui, baby steps. Cara, passinhos de bebê. Um passinho por vez, um passinho depois do outro. Faz um passinho, testa, vê o resultado. Avalia, deu certo, comemora, deu errado, começa de novo. E assim, um passinho desse em cima do outro, a gente conseguiu incorporar ferramenta pra caramba no dia a dia. Então, do ponto de vista de expectativa realista, o que eu coloquei no papel como objetivo? Cara, eu preciso me posicionar como agência, inclusive todos nós precisamos. Então, eu tinha sim uma expectativa de que eu ia adotar dentro da minha operação a IA generativa, né, Gen AI, como a gente chama em inglês, antes dos concorrentes. Cara, eu queria estar entre, possivelmente, alguma das primeiras empresas a fazer isso. Inclusive, tive a felicidade de fazer umas palestras em Londres, e uma palestra em Nova York, e uma palestra em Chicago. Então, 3 cidades que, quando a gente fala em marketing, são referências históricas globais. E eu cheguei nessas cidades contando essa história que eu estou contando para vocês agora, mostrando algumas das ferramentas, e os caras ficaram loucos, porque eles não estavam fazendo isso ainda. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu visitei algumas das maiores agências do mundo, e literalmente, tá? Para vocês terem uma ideia, em 2022, a gente veiculou 14 bilhões de dólares no Brasil. 14 bi de dólares é o mercado de mídia total Brasil, 14 bi de dólares. Eu visitei uma agência em Nova York que sozinha tinha veiculado 10 bi. Então, olha o tipo de proporção que a gente está falando. Só que quando eu fui falar de Gen AI com eles estavam usando tudo para coisas dentro de casa. Eles não tinham, por exemplo, veiculado nada com IA generativa. Cara, e a gente veiculou coisa pra caramba. Por exemplo,
Pô, banco de imagens faz parte do nosso trabalho, a gente usa no dia a dia. Eu podia ter encontrado esse cara aqui, mas a gente começou a criar com a IA generativa. Então, hoje, por exemplo, quando eu preciso fazer um anúncio, eu não uso mais aqueles suecos e noruegueses do Stock Photos. A gente gera o personagem que a gente precisa, a gente faz a descrição, coloca as características e usa aqueles personagens como elementos em peças veiculadas já. A gente, inclusive, já ganhou prêmio com peça que a IA ajudou a gente a fazer e tudo mais. Então, a gente queria chegar mais cedo, esse era um foco, e eu notei que a gente chegou. Agora, esse ano, para 2024, todos os grandes grupos anunciaram investimentos em IA, então eles estão correndo atrás do prejuízo também, mas para mim foi super importante esse primeiro passo aí. Segundo, gente, eu testei muita ferramenta de IA. Eu tive contato, falei num podcast esses tempos atrás, que eu tive contato com uma planilha com 600 ferramentas. Isso foi 1 ano e meio atrás. Cara, hoje eu entrei num diretório que tinha 3.500. Cara, é impossível testar 3.500 ferramentas. Na verdade, é impossível testar 600 da planilha que eu peguei, não consegui completá-la até agora. Mas eu devo ter testado umas 250 a 300. Então, o que acontece? O tempo inteiro, enquanto eu estou testando uma ferramenta de IA, para de repente poder recomendar depois e poder incorporar no dia a dia, eu estou super preocupado com qualidade. Não adianta para mim uma ferramenta que faz muito mais rápido, mas fica uma merda. Sabe? Com perdão do francês. A qualidade era um critério número 2 ali. Então, cara, tá entregando qualidade na operação, posso incorporar. Não vai melhorar a qualidade, só vai dar produtividade, tô fora. Então, filtro de qualidade. Terceiro, aumentar a produtividade do time. Claro que eu queria fazer as coisas mais rápido. É óbvio que é super importante que a gente faça as coisas mais rápido. Vocês sabem, a gente trabalha num ambiente caótico, com pouco tempo, com briefing porcaria, com falta de asset. Então, para a gente conseguir ser rápido para navegar esse território, super importante, a gente queria aumentar a produtividade. E por último, gente, e eu acho que essa é uma parte super relevante, eu fiz uma crítica no começo sobre, ficar filosofando sobre IA e tudo mais. Essa, para mim, é a filosofia que interessa. Eu voltei da Índia agora, fui falar de IA para os indianos lá também, e quando eu falei para os caras, eu adorei o feedback que um deles deu. Porque eu não falei exatamente essas palavras, mas ele falou assim, eu queria agradecer, eu imagino com o sotaque deles, né? Eu queria agradecer o Kenneth Corrêa, que fez uma palestra provando para a gente que a IA permite a gente ter mais tempo com a nossa família. Então, olha que maneiro, o que o maluco viu, ele não falou, ele não deu feedback assim, o Kenneth me apresentou a ferramenta A ou a solução B. Ele falou assim, cara, esse cara me mostrou que se eu incorporo isso, sobra tempo. E, gente, quem que pode se dar ao luxo de falar em sobrar tempo? Então, esse era um foco muito grande para a gente, como expectativa no começo do projeto. Bom, segundo passo, KPIs, benchmarks. Cara, a gente usa aqui na 8020 o Studio. Studio era o antigo Eclipse, que talvez alguns de vocês conheçam, que serve para fazer o gerenciamento do trabalho completo dentro da agência, né? Eu controlo o job do começo ao fim, do briefing ao financeiro, tá tudo feito por ali. E a gente tem uma cultura de timesheet. Então, a nossa galera, quando vai começar um projeto, eles escolhem qual é o cliente, dentro desse cliente, qual que é o job, dentro desse job, qual que é a tarefa. E ali, eles clicam no reloginho. Faz a tarefa, terminou a tarefa, desliga o reloginho. Às vezes faz retroativo, né? Não é perfeito, tem 1000 desafios de implantar isso, mas a gente está fazendo já tem uns 5 anos. Então, a gente tinha de começo uma base muito legal para saber o seguinte, quanto tempo eu levo para cada tipo de tarefa. Então, um primeiro indicador para mim era tempo médio por tarefa. Quanto tempo eu levava para fazer o desk research, quanto tempo eu levo para fazer agora. Então, a gente usou o indicador de tempo. Mas lembra que eu falei para vocês que não adiantava só melhorar o tempo se a qualidade não tivesse legal. Então, a gente também usa o NPS, né, o Net Promoter Score, aquela avaliação se o cliente estaria disposto a nos recomendar. E a gente tem aqui um ciclo quinzenal, 2 vezes por mês, um ciclo de avaliação de NPS. Então, eu também estou perguntando para o meu cliente o que ele está achando do meu trabalho. E aí, a ideia aqui foi, a partir do momento que a gente começou a adotar IA em alguns clientes, importante, tá, gente? A gente fez o disclosure, a gente falou com o cliente sobre isso. Teve alguma, eu não vou chamar de rejeição, mas alguns clientes ficaram meio em dúvida do como assim, né? O que isso significa? Porque eles não entendiam mesmo o que era. Então, a gente, no NPS, passou a perguntar sobre a qualidade das entregas de criação, mais específico, para exatamente ter esse termômetro de que estava melhorando. Quero dar 2 números para vocês depois de 2 anos de projeto, tá? Eu vi uma pesquisa da McKinsey, a consultoria, eles falaram que cross-sector, assim, independente do setor, não é só agência, não, tudo quanto é setor da economia, que implementaram IA generativa, de novembro de 22 a novembro de 23, a média de ganho de produtividade, anota essa aí, foi 40%.
Claro que teve setor que foi 5%, claro que teve setor que foi 500%, mas a média foi 40%. Cara, só para vocês pegarem, 40%, se você trabalha 5 dias na semana, são 2 dias a menos. Então, é esse nível de impacto que a gente está falando que você implementa na operação. Na 80/20, depois de 2 anos de projeto, a gente está em 47% de melhoria no tempo médio, tá? Até porque, gente, especialmente na área de arte, a gente ainda precisa do diretor de arte para orquestrar o processo todo. Claro que a ferramenta agiliza muita coisa. Para fazer o que eles chamam ali na criação de monstrinho, quando você tem que fazer só um storyboard, só um exemplo da ideia, é fantástico, agiliza pra caramba. Mas na peça final, ainda existe uma parte do trabalho manual muito forte. Então, o nosso ganho está hoje, cross departamentos na agência, está na ordem de 47%. Do ponto de vista de NPS, a gente teve uma melhora de 15%. Então, não vou dizer para vocês assim que o grande ganho foi na qualidade, mas para mim, se eu conseguisse manter a qualidade em 0, já estava bom. E a gente ainda conseguiu imprimir aí 15% depois desse tempo de projeto. Terceiro, rascunhar o roadmap. Então, basicamente, dentro dos meus times, eu selecionei 2. Time de strategy, time de inbound. Time de strategy, eu tinha um objetivo claro, uma meta muito bem definida. Cara, eu preciso entregar diagnósticos mais rápido. Eu preciso, talvez parecido com o meu exemplo lá do setor têxtil, preciso conseguir entrar de cabeça num setor muito mais rápido, para agilizar esse meu processo em essa primeira fase. E segundo, também gerar mais insights nesse desk research, mais ideias, mais percepções, mais sacadas, mais pontos de melhoria, oportunidades, como a gente chama para os clientes, que eu pudesse identificar. Então, esse era o meu objetivo muito claro. Segundo, no inbound, gerar conteúdo mais rápido e com mais qualidade. Então, de novo, né? Produtividade, legal pra caramba, mas também com mais qualidade. Tanto para os posts de blog, quanto para o e-mail marketing, quanto para o próprio trabalho de SEO, né? Tanto na definição das tags, quanto na reorganização de alguns conteúdos com foco para SEO. Então, eu tinha, de novo, esse é o meu time, esse eu conheço, esse eu trabalho, estou no dia a dia com a galera. Eu defini exatamente essas 2 metas como entregas que eu precisava fazer. E aí, por último, o que eu chamei aqui dos baby steps, né? Esse aqui é um post do meu diretor de criação, falando, né? Aula cedinho do professor que não com o time todo. Então, cara, juntamos a galera toda da agência e vamos contar a história da IA generativa para eles. Então, primeiro, a gente treinou todo mundo para ensinar sobre os conceitos. Então, por exemplo, eu não estou tocando nesse ponto aqui, mas copyright, propriedade intelectual, é um tema muito crítico quando a gente está trabalhando com ferramentas de geração de conteúdo por IA. Então, é algo que eu precisei falar. O que é inteligência artificial? O que é o conflito de propriedade intelectual do ponto de vista de um dataset, de uma base de aprendizado? Quais são os direitos sobre as artes que foram criadas? Como eu reservo e guardo direitos sobre uma arte que eu criei usando uma dessas ferramentas? Então, a gente tocou nesse mundaréu de tópicos, inclusive já fui chamado para fazer workshop em outras agências no Brasil, né? Empresas grandes me convidaram para dar um pouco desse toque, dessa chacoalhada, para todo mundo ficar ambientado nos conceitos. Segundo, a gente compartilhou algumas ferramentas como um ponto de partida, porque existe, gente, uma inércia muito grande. Eu falei mais cedo aqui, falei, já usaram o ChatGPT? Pô, usa, vai lá. As pessoas não dão esse primeiro passo. A maioria, né? A massiva maioria das pessoas. Inclusive, quando a gente fala de inovação, tem uma curva que é aquela curva de adoção de inovação. E ela fala que cerca de 13% das pessoas são early adopters. Então, eu arriscaria dizer para vocês que dentro da agência, 13% do seu time já está até usando. Nem te contou e já está usando as ferramentas. Mas a grande outra maioria, os outros 85%, ainda não. Então, dar algumas ferramentas e pontos de partida, e eu confesso que é o que eu estou fazendo um pouco aqui. Já falei do Perplex, já falei do ChatGPT, já falei do Gama, tem mais algumas aqui para falar para vocês. A gente fez isso também, passei algumas ferramentas. E o terceiro ponto super importante, e às vezes difícil de convencer, é deixar a galera sujar as mãos. Deixar a galera botar a mão na massa, testar e usar. Só que é o seguinte, para testar a ferramenta de IA, leva tempo. E eu falo isso porque eu pessoalmente testo. Hoje cedo eu estava testando uma ferramenta nova que faz, eles chamaram de URL to video, né? URL para vídeo. Eu botei o link de um artigo que tinha sido publicado e ela produziu um vídeo no formato de Reels sobre o conteúdo daquele artigo. Só que para eu testar essa ferramenta, eu gastei pelo menos uns 40 minutos, né? Vai lá, cria a conta, testa, usa, puxa, fica bom, ajusta. Então,
esse tempo eu sei que falta pra caramba dentro do time. Então, aqui eu, de repente, dou um atalho para vocês com algumas das ferramentas que eu estou usando. Se não der tempo de eu passar todas, depois me manda um direct lá no Instagram, que eu mando a listona das ferramentas com todas, sabe? Todas que eu mostrei aqui, mais algumas, que são as que a gente está usando, que estão adotadas lá. E aí, a gente deixou a galera ter esse tempo. Agora, ao mesmo tempo, essa parte de testar a ferramenta de IA, ela tem um argumento muito concreto. Tem gente que fala assim, ainda não tive tempo de testar o ChatGPT. Não, pô. O ChatGPT é exatamente para você ter tempo. É exatamente para agilizar a sua vida. Eu estou fazendo agora uma adaptação de material da FGV, um material que está desatualizado, eles pediram para eu dar um banho de loja de novo, né? Atualizar o conteúdo. Cara, se eu não tivesse na mão Perplexity mais ChatGPT para fazer essa atualização, eu ia levar horas e horas para fazer. Hoje eu estou com um compromisso na agenda e 1h30 eu mato essa charada. Por quê? Pô, já tenho um conjunto de ferramentas para me ajudar nisso. Então, dar um tempo para a equipe e para as pessoas realmente testarem. Outra coisa, eu gosto muito de inovação, de tecnologia, de testar ferramenta. Mas, cara, tem gente muito melhor do que eu na agência para fazer isso. Então, também um pouco dessa autonomia, de deixar a pessoa testar, de deixar a pessoa descobrir, claro, né? Com aquele warning, com aquele aviso de cuidado para não fornecer dados confidenciais do seu cliente, cuida da LGPD, tem um monte de questões importantes na hora de usar as ferramentas. Mas para fazer o teste, às vezes com uma coisa pessoal, às vezes com um job que é interno da agência, um freela que está fazendo, mas usar e testar. Isso foi uma parte super importante aí da nossa adoção. E aí, gente, eu coloco essa imagem aqui, mas eu juro para vocês, nem tira foto, nem printa essa aqui, porque está super datado. Essas eram as ferramentas que a gente estava usando no meio do ano de 2022, antes ainda do ChatGPT, né, para fazer ali os nossos primeiros testes. Várias dessas a gente já substituiu, algumas nem existem mais, então não é a referência. Eu prometo que eu vou passar outras aí, mas só para contar que teve ali uma primeira leva de ferramentas que a gente utilizou. Bom, já esse slide, cara, esse vocês podem tirar o print. Esse aqui é super dever de casa para vocês todos, que é o seguinte, eu tentei listar, desculpa o slide feio, cheio de texto, mas é que eu tenho pouco tempo, eu queria entregar bastante conteúdo para vocês. Essas são todas tarefas dentro das atividades da 80/20 que a gente usa IA no dia a dia. Se porventura vocês ficarem com dúvida de alguma ferramenta para fazer alguma dessas coisas, só me procura depois no Insta, manda uma mensagem lá, me pergunta. Eu, às vezes, demora um pouquinho, mas respondo todo mundo, vou dar a ideia de qual é a ferramenta, mas assim, eu sei que vocês também já conhecem várias ferramentas. O próprio ChatGPT talvez resolva 80% do que está aqui. Mas eu gosto de trazer isso para a mesa. Eu não vou ler cada uma, eu sei que todo mundo sabe ler aí, mas eu gosto de trazer para a mesa essa lista para você, às vezes, ter aquele ponto de partida. Talvez você tenha tido até ideias melhores do que as minhas. Me conta também depois. Eu adoro aprender ideias novas aí. Mas, de primeira, aqui são todas tarefas de dia a dia de agência. Então, cada uma dessas tarefas aqui, eu estou prometendo para vocês que você ganha 47% de produtividade. Foi o que eu ganhei na média por aqui. Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Mas, poxa, essa é a promessa que eu estou dando para vocês, de 5 dias por semana. Se a pessoa fizer só o que está nessa lista, ela passa a ganhar 2. Então, esse é um benefício que eu acho que nos últimos... A minha empresa, em novembro, agora faz 19 anos, né? Fez 18 anos. Agora, nesses últimos 18 anos, eu não conseguiria dizer para vocês que uma ferramenta, ou um conjunto de ferramentas, trouxe tanta produtividade quanto essas estão trazendo para a gente. Então, fica aí as ideias, pode bater o print, depois bate comigo para vocês validarem. E aí, nesse último bloco, eu não sei se alguém já mandou perguntas, se quiserem passar, eu vou dar um tempo para isso. Eu peguei algumas ferramentas pontuais, eu não sei se todo mundo já conhece, se todo mundo já usa. Um aviso que eu gosto de dar. Algumas ferramentas eu testo e de primeira eu não gosto. E aí eu vazo e eu nunca mais uso ela. Aí passa um tempo, vem alguém e posta. Olha essa ferramenta, que maneira. Aí eu falo, puta, eu já testei, mas não é boa. Mas, às vezes, a gente precisa voltar para testar a ferramenta. Por quê? Cara, esse mercado está se atualizando numa velocidade que está difícil de acompanhar. Eu estava testando uma ferramenta de dados que eu tinha testado uns 6 meses atrás e eu tinha achado horrível. Aí saiu a V3, versão 3 deles. Eu fui testar ela de ontem. Cara, eu subi um CSV, né, um arquivo de dados, ele entendeu toda a minha planilha, todos os dados, as colunas, estavam em português, ele interpretou, entendeu o que eram e montou um dashboard instantâneo para mim.
Essa não está na lista lá, mas chama Polymer Search. Depois eu mando o link quando eu terminar a apresentação aqui para vocês. Então, poxa, é uma ferramenta que eu já tinha abandonado, sei lá, riscado do meu caderninho, e agora ela voltou totalmente para a mesa por conta do que ela está prometendo me entregar, né? Entregou um dashboard instantâneo. Não dá para dizer que eu consigo fazer isso com o Data Studio, por exemplo, né? Porque o Data Studio até monta um gráfico instantâneo. Esse montou o dashboard inteiro. Ele conseguiu entender quais eram os dados importantes para serem mostrados por ali. Bom, vamos falar lá das ferramentas. Eu tinha colocado uma das tarefas ali, a análise SWOT. Então, eu gosto muito do Rational para fazer essa parte de análise SWOT. Basicamente, você entra com uma descrição do problema, o desafio do cliente, o mercado que ele atua, descreve ela ali com mais ou menos 300 caracteres. Ele tem uma possibilidade de você configurar uma persona, que é você dar um background, um contexto de mais ou menos 2.000 caracteres, então onde eu normalmente coloco dados daquele mercado também. E aí, num clique de botão, ele gera a análise SWOT daquele setor para você. Faz um resumão, que é essa informação que está aqui em cima, e depois vem forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tem gente que às vezes usa o Rational e me dá feedback. Kenneth, mas eu não gostei, eu achei muito fraco. E eu falo, cara, o Rational é um excelente ponto de partida. Imagina você poder começar uma análise SWOT com uma boa ideia do que poderia ter na sua análise SWOT, e não é genérico, focado no segmento, ou no produto, ou no mercado, ou no público que você definiu, né? Então, para quem, de repente, precisa fazer algo um pouco mais encorpado, pode usar o Rational como um ponto de partida. Para quem precisa fazer algo muito rápido, é muito bom, porque é muito rápido para te entregar essa leitura também do mercado. Uma outra coisa que a gente passa pra caramba no universo de agência é o faz uma logozinha. É só uma logozinha, resolve uma logozinha lá para mim. Bom, eu não uso, gente, essa ferramenta que é o Luca para fazer logo para os meus clientes que me pagam para fazer uma logo para eles. No entanto, todas aquelas pessoas maravilhosas que me pedem uma logo de graça, que tem a cara de pau de pedir para a gente fazer algo que a gente cobra de graça, eu não tenho vergonha nenhuma de indicar a ferramenta. Eu falo, puxa, cara, a equipe está um pouco corrida, mas olha essa ferramenta que legal, entra ali você mesmo, bota o nome da empresa, escolhe as cores, escolhe os exemplos, ele vai te dar 500 opções de logo. E aí é uma delícia, porque não só eu resolvi um problema chatérrimo, e eu sei que acontece com vocês também, mas a pessoa fica feliz da vida, porque ela vê 500 opções. Quando ela escolhe, ela fala, eu que escolhi. E é ótimo, né? Porque aí ele aprova, né? A própria pessoa escolheu. Então, o Luca não é tanto para eu incorporar para a gente usar. Como é que eu uso o Luca dentro do 80/20? A gente normalmente vê o que não fazer. O Luca me dá uma boa referência do que é o genérico, o que é ícone e fonte, vai? E aí, a partir dali, eu sei o que eu não vou fazer, até porque eu vou estar cobrando efetivamente por esse serviço. Uma outra coisa que o Luca faz ele faz o enxoval todo. Então, às vezes, a partir da logo, ele cria o enxoval de produtos inteiro. De novo, às vezes tem aquele cliente que não está te pagando tão bem quanto você gostaria, né? Eu sugiro fazer um disclosure do uso de ferramenta de IA, mas lembrem que as logos são originais, tá? Não é porque é uma ferramenta que ele copia as logos. Não é porque outra pessoa pediu que ela vai receber a mesma logo. Elas são, de fato, criadas naquele momento. Não dá para garantir que elas sejam originais, porque você tem que fazer a sua pesquisa, mas você consegue criar vários dos materiais, tá um exemplo aqui de um restaurante, né, que você cria em cima da ferramenta do Luca. Na gratuita mais a logo, essas outras ferramentas ele vai te cobrar alguma coisa, pouquinhos dólares ali, mas gera instantâneo e fornece os arquivos fontes para você também. Então vai ter um PSD disponível, um AI, um InDesign ali específico para você poder usar também no seu desenvolvimento. Cara, outro que eu amo, esse a gente usa pra caramba no Desk Research, eu uso pessoalmente bastante também, porque eu tô sempre lendo relatórios de mercado, tô sempre recebendo ali análises, resultados de pesquisa. Pô, e dá um trabalhão ler. Às vezes são resultados longos, né? Tipo esse documento aqui, ó, da Fundação Dom Cabral, tava falando do cenário macroeconômico do Brasil para 2024. 58 páginas. Cara, foi mal, eu não tenho 58 páginas para ler. Então, o que eu faço com o chat PDF? Na versão free, dá para mandar até 2 documentos por dia, até 150 páginas cada um. Você sobe o seu arquivo PDF, ele entende o que o PDF trata sobre, sugere algumas perguntas para você fazer. Você clica na pergunta, ele faz a pergunta e você recebe a resposta. Mas você também pode fazer as suas próprias perguntas. Então, para quem, por exemplo, atua em segmentos muito regulamentados, às vezes você tem ali alguma norma, alguma lei, ou até a própria LGPD, que a gente tem que falar tanto dela, você puxa a lei, sobe a lei e você conversa com ela, você pergunta para elas, estou com o seguinte caso de um cliente que está fazendo isso, isso e aquilo. Como que a LGPD trata essa questão? E ele não só te responde, igual o ChatGPT te responderia, mas ele cita, tá os numerinhos aqui, em que página tá.
E aí você clica aqui, ele já rola direto naquela página para você verificar qual é o artigo específico que fala daquilo. Então, do ponto de vista de produtividade, lembra que a IA generativa não é só para criar, vamos dizer, não é só para escrever, ela ajuda a ler também, e aí o seu consumo de informação fica muito mais otimizado. E outro, eu não vi ninguém aqui usando, embora no Meet ele consegue usar sem avisar, é o Brain. Eu testei vários, TLDV, eu testei o Fireflies, eu testei o Otter AI, mas de todos o que eu mais gostei particularmente foi o Brain. Ele é um pouquinho caro se você contratar para a equipe toda, mas você pode contratar uma conta só para a agência, contanto que você vá fazer uma reunião por vez, né? Se você precisa de mais contas, mas você consegue selecionar o idioma português, ele obviamente faz a gravação da reunião, grava vídeo, grava imagem. Se várias pessoas abrem o mic, ele seleciona as pessoas, então depois você fala assim, eu quero ver a reunião que passou, mas eu quero ver só o que o Kenneth falou. Ele filtra só com a parte daquela pessoa. Ele faz cortes da reunião, então você seleciona um trecho na transcrição, ele faz um corte em vídeo para você mandar para alguém, por exemplo, às vezes alguma instrução mais objetiva. E ele também faz o resumo, que é outra coisa que essas ferramentas fazem aí também. Então, o Brain, de todas, é a que eu tenho usado, né? Não quer dizer que as outras são ruins, mas foi uma que eu gostei bastante aí. Em especial, essa questão dele identificar os participantes. Ah, e ele faz também print de tela. Então, por exemplo, no meu caso, que eu estou compartilhando vários slides, ele captura cada um dos slides. Então, depois, se você quiser as imagens da reunião, ele tem também as imagens efetivas, quando é tela compartilhada, tá? Para vídeo, ele grava literalmente o vídeo, a pessoa falando ali também. Então, gente, essas são algumas das ferramentas que eu queria dividir com vocês. Como eu falei, tem mais, é que não dá tempo, é muita coisa. Já estou devendo falar da Polymer Search para vocês, que é a que eu usei para análise de dados, mas eu ia ficar muito feliz de tomar algumas perguntas aí. Estou vendo que algumas pessoas mandaram aqui. Espera aí, deixa eu parar de compartilhar aqui. Vamos lá. Eu estou voltando aqui para ler, para não deixar passar as perguntas de ninguém. A Samantha falou automática, a Manuela é automática. A galera está usando o Tactic bastante aí. Eu não uso, não é o meu do dia a dia. Leonardo está fazendo um trabalho na agência onde ele está. Faz uma diferença muito grande. O Marco, grande amigo Marco, estamos juntos lá no grupo de AI. A outra, do análise SWOT, eu vi que o Fred e o Saulo perguntaram, gente, é rational.gina.ai. Ah, olha, desculpa, o Edson, meu amigo também aí, um abração pro Edson, já tinha respondido. É esse aí. Fabrício, esse que você mandou eu não conheço não, é mais aquele que o Edson mandou, tá? Bom, problema resolvido? Ah, o Paulo falou do Fathom. Eu não conheço esse não, cara. Deixa eu ver o que é esse Fathom. Conta pra gente aí o que é, que eu adoro conhecer ferramenta. Ah, também de gravação, de registro, legal. Vou pesquisar, não sabia não. A de anotar as ideias. Fernando, eu postei hoje no Instagram, mas ela chama-se audiopen.ai. Essa é a que você manda a ideia, é áudio, tá? Você não precisa mandar ela organizada, você pode mandar meio mais ou menos, e ela organiza a ideia para você. E é legal que é no formato áudio, na versão free são até 3 minutos, na versão paga são 15 minutos. Cláudio perguntou aqui, dentre as ferramentas que você testou, encontrou alguma que a partir de um KV faz desdobramento? Cara, não achei, Cláudio, assim, automático. Eu vi até uma ferramenta que ela faz o repurpose. Você tem lá um banner 720 por 60, 728 por 90. Você quer transformar ele em 300 por 600, ele reposiciona os objetos. Não estou lembrando o nome agora, tá? Enquanto eu falo, eu estou tentando lembrar. Mas não que faria do KV os desdobramentos. Esse, efetivamente, eu não vi, não. Mas fico te devendo o nome da outra. Depois, se você achar que é útil, você me avisa que eu acho ela. Valdeir perguntou da ferramenta de BI. Boa, obrigadão, Valdeir. Grande amigo aí meu também. Polymer AI. Eu não sei se é o Valdeir que eu conheço, mas com esse nome Valdeir deve ser o Valdeir que eu conheço, né? É esse aqui, ó. polymersearch.com. Já vou colar o URL para vocês aqui no chat. Tá aqui, Polymer Search. Antônio, a decisão de concentrar as informações no Insta e não no LinkedIn. Cara, eu tive que escolher uma plataforma para as pessoas olharem e falarem, esse cara sabe do que ele está falando. E, infelizmente, as pessoas se baseiam muito em seguidores, né, cara? E no LinkedIn isso não fica muito óbvio, além da entrega orgânica ser uma porcaria, né? Então, no Instagram, as pessoas olham e falam, nossa, o cara tem 10 mil seguidores, que legal, esse cara deve saber. E para mim é o que interessa, sabe? A pessoa me contratar, ela quebrar um pouco daquela barreira de tem que esse maluco perdido anônimo por aí. Então, é por aí.
Roberto, grupo de IA. Pô, cara, tem uns 10, cara. É um monte de grupo, cada um tem um foco, né? Uma discussão, uma pegada, um problema diferente que a gente resolve também. Giuseppe, na área do financeiro, cara, eu uso essas de dados. Essas são as que eu mais tenho utilizado. Eu estou testando uma agora, além dessa Polymer que eu gostei bastante, estou testando uma chamada Tabula. Não é o Tabula lá de mídia que vocês conhecem, não. Mas é Tabula, ela também é bem parecida com o Tableau, eu acho até que o nome deve ter sido inspirado ali. Eu só ver a URL que eu passo para vocês. E ela também... Tabula... Não é tabula.com, não. Peraí que eu vou achar aqui para todo mundo. Tabula.io, acho que é aqui. Isso mesmo. Tem a ver, vamos dizer, do ponto de vista de financeiro, mais análise de dados. Ela não necessariamente resolve todos os problemas. Pô, Paulo, legal, hein, cara? Gratuita para gravar as reuniões aí, tô curtindo, né? Paton.vídeo, já deixei aqui anotado. Leonardo, você comentou do There's an AI for That, cara. Eu conheço, na verdade, um monte de outros escritórios, mas minha opinião pessoal, tá? Eu não gosto muito, cara. Sabe por quê? Porque tem tanta ferramenta. Sabe quando tá tão amplo e aí, na verdade, você não acha que você precisa? E como o meu aproveitamento nas ferramentas que eu testei é tipo 20 para 1, ou seja, eu testo 19 ferramentas ruins para achar uma boa, cara, se eu entro num diretório como There's an AI for That, vou clicar aqui para ver agora quantas tem, vamos lá. Cara, 11.900 AI, não é isso que eu preciso. Para mim é muito mais importante a curadoria. Talvez algo parecido com o que eu fiz com vocês hoje, de contar, essa ferramenta eu uso para isso, naquele momento, ou respondendo as perguntas aqui, eu vi que o Leandro perguntou a ferramenta de dashboard, é a Polymer Search que eu mandei por ali, eu tenho mais essa pegada de curar e mostrar, sabe? Tenho tido essa abordagem. Mas, cara, legal que tem algum lugar que está agregando. Espero que alguém tenha descobrido boas ferramentas também. E, por favor, se tiver ferramentas novas que eu não conheço, me conta. Galera, seguinte, quero devolver a bola para a Suelen. Ela prometeu, a gente tem 3 minutinhos. Ela prometeu que a gente faz um sorteio. Quero agradecer todo mundo que ficou até o final aqui também. Suelen, passo a bola para você. Maravilha, Kenneth, muito obrigada pelo conteúdo, com certeza vai ajudar bastante aí no dia a dia, né, de todo mundo. Vou deixar aqui na tela para o pessoal um QR Code para ler do sorteio, tá, gente? Esse sorteio é um kit de cafés, né, que tem tudo a ver aí com o mundo das agências, que é café para criativo, então vem ali um kit com café específico para o briefing, para o brainstorming, então tudo aquilo para ajudar, né, nas ideias aí no dia a dia. Então, para participar, é só vocês lerem esse QR Code, preencher ali o formulário. Vou deixar aqui também no chat o link. Uma explicação para vocês é que esse sorteio ele só vai ser realizado ali no início de março, tá? Porque ele vai rolar durante o mês de fevereiro para todos os webinars que a gente for fazendo. Então, se vocês também querem participar dos próximos webinars, ali no site da Abrad tem a área de eventos, né, onde vocês conseguem conferir a agenda. E é isso aí, a gente vê vocês nos próximos. Show de bola, Suelen. Gente, vou dar o meu depoimento desse café. Eu não sei quem está por trás, depois você conta isso, Suelen, mas eu gostei muito. Foi muito legal. A gente fez o evento presencial da Abrad e aí a gente recebeu como parte do kit, depois eu experimentei aqui, a galera usou também, muito legal, cara. Pô, show de bola. Gente, acho que eu dei algumas mensagens para vocês ao longo da fala aqui, da discussão, do bate-papo. É a minha forma de pensar, espero que não tenha sido, né, ofensivo para ninguém aí, mas, cara, estou usando no dia a dia, estou gostando demais e estou louco para aprender mais. Então, assim como o Paulo já me indicou essa Phaeton, eu já vi aqui gravações, como estão funcionando, cara, me procurem, me abordem, me contem. E o que eu fico mais feliz do que a ferramenta é caso de uso. Então, se vocês tiverem histórias maneiras, tipo, cara, fiz isso, resolvi tal problema, tá legal, me conta muito, porque esse é o repertório que eu acho legal e me ajuda pra caramba a depois ensinar mais gente a como usar e melhorar e tudo mais. Vai parar na Índia ensinando essas loucuras aí. Eu vi que alguém levantou a mão, temos mais um minutinho, acho que dá tempo. Alguém? Uma? Estou abrindo o microfone aqui só para agradecer, cara, porque para variar, como nos grupos e aqui, esse é o trabalho de convencimento, de contar essas histórias e tal, são sempre super bons. E os exemplos que você dá também são muito claros. Muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, inclusive, né? A gente sabe que é complicado, né, Kenneth?
Nós também sabemos como é. Com certeza. Ó, o Marco, a gente divide, estamos juntos num grupo legal de IA aí, ele sempre traz pontos de vista muito legais, muito bacanas. Que bom que você gostou, cara. Espero que tenha sido mais legal para todo mundo aí. Eu vi que o Felipe perguntou do Jaspers. Cara, eu usei, você viu lá quando eu mandei a listinha do começo, eu usei o Jaspers também. Só que eu achei que eles deram uma paradinha no tempo. Eles inclusive, são um dos mais antigos, né? Eu acho que bem antes do chat GPT, chat mesmo, os caras já estavam usando a tecnologia do GPT por trás. Então, eu comecei por lá, eu fui para... Mas eu senti que eles foram... Sabe assim, na corrida de Fórmula 1, o carro ultrapassou. Mas é uma percepção um pouco mais de longe. Não estou tão próximo assim para dar um depoimento prático. Pode ser que, de novo, saia uma versão nova e os caras estão arrebentando. Eu não quero condenar, não. Mas valeu pela pergunta. Amanda, você perguntou do estúdio, né? Cara, isso é uma conversa de horas, né? Porque é muita coisa, mas realmente demora a parte de adoção, ferramenta, é ERP, né? Então é a gestão da empresa inteira. Demora pra caramba para cuidar da adoção em cada um dos setores. A gente teve que fazer um trabalho meio que de babysitter por um tempão, que é dando bronca nas pessoas, lembrando de fazer. Aí não é ameaçar, mas falar, pô, cara, você tá trabalhando aqui 140 horas, você tá registrando 30 horas, como assim e tal? Então, sofreu bastante com isso, mas, putz, tem 1000 coisas, não sei se dá tempo da gente falar agora. E, Fernando, o estúdio é tipo o Run It, mas ele é mais específico, ele foi criado para o universo agência, então ele tem coisas que o Run It tem que ele não tem, então é mais fácil de usar, e ao mesmo tempo ele tem só as específicas. Mas, galera, estou atrasado já. Queria, de novo, mais uma vez agradecer, valeu pelas perguntas, pela participação de vocês, e vai ser ótimo conectar e conversar mais com vocês para frente. Grande abraço para todo mundo. Valeu, gente!